Todo mundo já viu algum filme ou ouviu alguma história sobre viagem no tempo. Entre os mais famosos temos O Exterminador do Futuro, Interestelar, Planeta dos Macacos e, é claro, De Volta para o Futuro. E se eu te dissesse que essas histórias não são apenas ficção e que é sim possível viajar no tempo? Hoje a gente vai falar sobre viagem no tempo. Mesmo parecendo um conceito imaginário, viagens no tempo são sim possíveis. Pesquisas apontam que viajar no espaço de passado e futuro é apenas uma questão de engenharia. Algumas viagens no tempo de pequenas escalas já foram realizadas. O astronauta russo Sergei Aveyev conseguiu viajar 0,02 segundos para o futuro por estar constantemente orbitando a Terra em uma velocidade de 27.000 km por hora. A viagem no tempo surgiu na literatura de forma muito intensa e se popularizou rapidamente. Ela era tratada como um dos 3 grandes gêneros da ficção, por despertar estranheza e curiosidade, com suas ideias paradoxais que levavam a discussões filosóficas. Isaac Newton, renomado cientista do século XVII, acreditava que o tempo era universal, ou seja, passava da mesma forma para todos os seres vivos. Isso faria com que fosse impossível realizar qualquer tipo de viagem no tempo. A ideia de viajar no tempo pela velocidade foi descoberta por Albert Einstein. Quando um corpo se aproxima da velocidade da luz, ocorre uma série de retardamento no fluxo do tempo. Campos gravitacionais fortes também podem alterar o fluxo temporal. Os impactos causados pela alteração mínima do tempo podem ser sentidos em aparelhos como satélites e GPS. Conseguimos calcular essas alterações a partir das ideias de Einstein. Um hipotético salto no tempo foi esquematizado pelo físico americano J. Richard Gott. Um astronauta deixaria a Terra a cerca de 99% da velocidade da luz e faria uma viagem de ida e volta para uma estrela 5 anos-luz de distância. Ao todo, o astronauta envelheceria apenas 10 anos em sua jornada, mas regressaria para a Terra 1000 anos depois de sua partida. Resoluções de equações de Einstein também propõem viagens ao passado, nas conhecidas curvas temporais fechadas, ou CTCs, propostas pelo físico alemão Kurt Gödel. As CTCs seriam zonas onde o tempo não segue de forma linear. Entretanto, as ideias de tais zonas foram muito debatidas e não tinham mesmo nem aprovação do próprio Einstein. Já foram propostas diversas maneiras de realizar uma possível viagem no tempo. Aqui estão 3. Na primeira proposta, o viajante mergulharia num buraco negro do tipo Kerr. Neles, diferentemente do que acontece com os buracos negros tradicionais, a matéria se agrupa na forma de um anel e não de um ponto. Isso evitaria a morte do viajante, que ao atravessar um anel, chegaria a épocas remotas do futuro e do passado, podendo até mesmo chegar perto do Big Bang. Seria uma viagem só de ida. A segunda possibilidade seria encontrar 2 cordas cósmicas, objetos que seriam relíquias do Big Bang. Um viajante que contornasse 2 cordas emparelhadas, voando contra o sentido de rotação delas, voltaria ao ponto de partida a tempo de ver a si mesmo iniciando a viagem. Na terceira proposta, usando placas condutoras com quilômetros de extensão, seria possível criar um buraco de minhoca. Uma vez criado o buraco, uma das bocas seria levada para perto de um corpo muito massivo, como uma estrela de nêutrons. A outra boca ficaria perto da Terra. Perto da estrela, o tempo passa mais devagar. Aos poucos, a diferença se acumularia e o buraco ligaria 2 épocas diferentes. Mas então, se essa viagem é possível, por que ainda não tivemos nenhum viajante? Uma das respostas possíveis para essa pergunta seria porque ainda não foi inventada uma máquina. Apesar das limitações, as pesquisas continuam aceleradas, e vários laboratórios de ponta estão analisando os conceitos necessários para criar uma máquina do tempo. No total, cientistas detectaram 6 possíveis alternativas para a realização de uma viagem no tempo. Todas são muito complexas. O que está sendo feito atualmente é baseado em reconhecer o nível tecnológico necessário para realizar tais viagens, mesmo que esse nível não tenha sido atingido ainda. Para entendermos ainda melhor as complicações em realizar as viagens no tempo, precisamos entender o que são os paradoxos temporais. Basicamente, esses paradoxos aconteceriam se um viajante voltasse no tempo e alterasse o passado, causando assim consequências que podem alterar completamente a nossa realidade. Por exemplo, se um viajante voltasse no tempo e matasse sua mãe ainda criança, ao voltar para o presente esse viajante ainda estaria vivo? Se a mãe morresse antes de dar à luz ao viajante, como ele realizaria tal viagem? Tais situações podem ameaçar a coerência do universo. Stephen Hawking é um dos cientistas que contesta a possibilidade de viagens para o passado por causa do chamado princípio de proteção da cronologia. Uma alternativa contrária a Hawking é que seria possível voltar ao passado, porém impossível alterá-lo. Esquece o cinema. Embora as viagens no tempo sejam sim possíveis, nenhuma das hipóteses se assemelha às viagens vistas nos filmes e na ficção. Podemos comparar as diferenças entre a viagem no tempo nos filmes De Volta para o Futuro e na realidade.
No primeiro filme de Volta para o Futuro, o personagem principal volta no passado para antes de seu nascimento e encontra a versão jovem de seus pais. Entretanto, muitos cientistas dizem que, na realidade, um viajante que tenta ir para o passado não conseguiria ir para antes do momento do início de sua viagem, ou, no máximo, no instante a qual a máquina entrou em funcionamento. Em De Volta para o Futuro 2, os personagens viajam para o futuro e encontram suas versões futuras de sua família e de si mesmos. Porém, na realidade, um viajante do tempo que vai para o futuro não conseguiria encontrar com seu eu do futuro. Então, por que perder tempo estudando fenômenos que parecem impossíveis até mesmo a longo prazo? O que atrai os cientistas para esse assunto é a possibilidade de imaginar como a natureza se comporta em situações extremas. Grandes descobertas científicas podem surgir desse tipo de exercício. Einstein imaginou o que aconteceria com uma pessoa que viajasse a velocidades próximas da velocidade da luz, descobrindo assim a famosa equação E igual a mc², que explica a equivalência entre energia e a matéria, descoberta que resultou posteriormente no desenvolvimento da tecnologia atômica. Nota-se, por fim, que há uma relação entre nosso avanço no espaço sideral e tempo. Afinal, praticamente todas as ideias de como realizar saltos temporais envolvem uma tecnologia espacial mais sofisticada do que a que conhecemos atualmente. O lugar mais distante da Terra já visitado pelo ser humano até agora é a Lua, que fica a 1,7 segundos-luz da Terra. Tal marca pode ser vista como proporcional à viagem de 0,02 segundos feita por Andev. Combinados, esses números mostram que ainda mal começamos a explorar o espaço e o tempo. E como os dois, na verdade, são uma coisa só, a aventura também é uma só.